E aí essa conclusão é importante. A prevalência dos monopólios. Então, conclusão, a prevalência dos monopólios. Vamos ver qual é a conclusão do Menkil neste capítulo 15, monopólio. Então, este capítulo abordou o comportamento de empresas que têm controle sobre os preços que cobram. Mais uma vez, formadores de preços. Versus aquela opção das empresas que são, no mercado competitivo, das empresas que são tomadoras de preço. Aqui a empresa forma o preço. Então tem controle sobre os preços que cobram. Vimos que essas empresas se comportam muito diferentemente das empresas competitivas que estudamos no capítulo anterior. A tabela 2 apresenta resumidamente algumas das semelhanças e diferenças entre os mercados competitivos e monopolistas. Do ponto de vista da política pública, um resultado crucial é que os monopolistas produzem menos que a quantidade socialmente eficiente e cobram preços superiores ao custo marginal. Como resultado, um monopólio gera peso morto. Em alguns casos, essas ineficiências podem ser atenuadas por meio da discriminação de preço por parte do monopolista, mas em outros, os formuladores de políticas do governo precisam adotar talvez uma postura mais ativa. Até que ponto os problemas do monopólio predominam? Essa pergunta tem duas respostas. Em certo sentido, os monopólios são comuns. A maioria das empresas tem algum controle sobre os preços que cobram. Elas não são obrigadas a cobrar o preço de mercado por seus produtos, porque estes não são exatamente idênticos aos ofertados por outras empresas. Então, aqui nesse parágrafo, o Menkil deixa uma coisa que eu já tinha comentado, ou seja, por que o Estado precisa regulamentar, por que é cada vez mais importante levar em conta as questões relativas ao monopólio? Porque cada vez mais nas economias, esse é o tipo de estrutura que está mais presente nos mercados. Então, as empresas com patentes, as empresas com direitos autorais, as empresas com monopólios naturais, as empresas tendo que lidar cada vez mais com economias complexas, com crises e com a necessidade de atingir picos de escala, ainda mais quando você tem a competição da China, onde tudo é feito em dimensões gigantescas. Consequentemente, o monopólio passa a ser uma prática, passa a ser uma estrutura de mercado muito mais visível do que a questão do mercado competitivo. Então, hoje, por exemplo, se a gente elencar os vários produtos que a gente compra, a gente vai ver que vários são provenientes de monopólios e que possuem exclusividade de venda de uma determinada empresa. Então, um Ford Taurus não é idêntico a um Toyota Camry. O sorvete da Ben & Jerry não é idêntico ao da Breyer. Todos esses bens têm curvas de demanda com inclinação descendentes, o que confere a cada produtor certo grau de poder de monopólio. E aqui o Menkil coloca um quadro mostrando a diferença, e esse quadro aqui é fundamental, então vamos dar uma olhada, então fixa ele aí um pouco e vamos ver aí, então qual é a diferença do mercado competitivo, da competição, que a gente já viu no capítulo 14. Se você não se recorda, se está com dificuldade em alguma coisa sobre o mercado competitivo, assiste novamente a aula sobre mercado competitivo, versus aqui o monopólio. Então, uma comparação bem resumida dos pontos principais. Então, quais são as semelhanças? Então, os objetivos da empresa continuam o mesmo. É um sistema capitalista, então, tanto a empresa no mercado competitivo como numa situação de monopólio é maximizar o lucro. As regras de maximização lucro continuam basicamente iguais, receita marginal igual custo marginal. Pode obter lucros econômicos no curto prazo? Sim e sim. Mas e quais são as diferenças? Primeiro, o número de empresas. Na competição você tem muitas e no monopólio você tem uma só empresa que vende um determinado produto. Quando você tem receita marginal, então, enquanto no mercado competitivo a receita marginal é igual ao preço, no monopólio o preço é maior que a receita marginal.
O preço é igual a custo marginal na competição, e no monopólio o preço é maior que custo marginal. E aí algumas perguntinhas práticas, né? Então, produz uma quantidade de produtos que maximiza o bem-estar, ou a competição sim, o monopólio não. Então, lembrando lá, o monopólio sempre vai produzir menos produtos do que aquilo que maximiza o bem-estar econômico, o bem-estar social. Entrada no longo prazo, sim. Não. E aqui na competição, sim. Então, no monopólio, você tem dificuldade de entrar novas empresas. Pode obter lucro econômico no longo prazo? A competição, não. E o monopólio, sim. E é possível praticar discriminação de preço? Na competição é impossível, porque se você discriminar o preço para o seu cliente, ele vai comprar em outro fornecedor, em outra firma que tem o mesmo produto, a um preço melhor, digamos, no caso aqui, mais barato. Mas o monopólio permite a discriminação. Eu posso, como eu sou o único fornecedor, eu posso escolher, digamos, classes de consumidores, consumidores localizados em determinadas regiões, que eu posso, consequentemente, cobrar um preço diferenciado. Então, no entanto, as empresas com poder de monopólio substancial são bastante raras. Poucos bens são realmente únicos. A maioria tem substitutos que, ainda que não sejam exatamente idênticos, são bastante similares. A Ben & Jerry pode aumentar um pouco o preço do seu sorvete sem perder a totalidade de suas vendas. Mas se o preço aumentar demais, as vendas cairão substancialmente na medida em que seus clientes as trocarão por outras marcas. No fim, o poder de monopólio é uma questão de grau. É verdade que muitas empresas têm algum poder de monopólio. E também é verdade que seu poder de monopólio é normalmente limitado. Nesses casos, não erraremos muito se assumirmos que essas empresas operam em mercados competitivos, ainda que não sejam exatamente esse caso. Então, a conclusão aí que joga a luz a próxima estrutura de mercado, que está lá no capítulo 16 do livro do Mankiw, que é a análise da competição monopolística. Ou seja, essa característica de você ter uma empresa que pode ter a competência de produzir um produto que ninguém vai conseguir produzir igual, não faz dela um monopólio, como diz aí, substancial, um monopólio do ponto de vista clássico, mas faz essa empresa participar de um mercado em que estamos aqui, em que a teoria econômica chama de competição monopolística, que é a próxima videoaula do capítulo 16 do livro do Mankiw, falando um pouco mais dessa outra estrutura produtiva. Então, aqui nós vimos basicamente os elementos fundamentais para compreender como funciona o monopólio. Então, vimos no capítulo 14 os mercados competitivos, que são muito difíceis de encontrar na realidade. Vimos aqui os monopólios, que, como o Mankiw deixa claro, são bem raros hoje, são pouquíssimas coisas que você tem de fato um monopólio. Talvez, por exemplo, o monopólio da energia elétrica, do jeito que a gente compra ela. É claro que eu posso ter energia de outras fontes, mas energia elétrica eu só posso normalmente comprar de um único fornecedor. Então aí você tem um monopólio natural e um produto que você não sai na esquina e compra na prateleira, ainda que seja uma energia com menos qualidade ou mais qualidade, você não vai comprar energia vinda daquela determinada fonte de produção. Consequentemente, isso vai gerar uma estrutura de mercado alternativa, que é a chamada competição monopolista, que hoje basicamente nós temos operado muito, boa parte das empresas na economia tem buscado operar dentro desse mercado que confere competição. Os mercados são competitivos, mas eu tenho alguma vantagem que um determinado produto só eu sei fazer, só eu faço. Depois aqui no final o Mankiw coloca o resumo, né?